Oi, gente. Bom dia. Ah, acho que para alguns agora vai ser boa tarde. Enfim, esse vídeo vai ser feito em português. So, guys, this video is gonna be made in Portuguese, but I'm gonna make another video in English anytime soon. Então, por enquanto, esse vídeo é em português, tá bom? E depois eu faço um vídeo em inglês sobre o mesmo tema. E algumas pessoas vêm me perguntando, Nelly, por que estudar ou por que praticar comunicação não violenta? De que forma isso me ajuda? Em que sentido? Para quê? Por que que eu dedicaria meu tempo à comunicação não violenta? E me fizeram essa pergunta aqui nos Estados Unidos. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. é, e tentar explicar o meu ponto de vista sobre por que que eu acredito que estudar, e não só estudar, porque a questão da comunicação não violenta, que é esse livrinho aqui, é que só estudar de forma teórica, se você fizer um estudo teórico em que você saiba explicar step by step, passo a passo, tudo o que acontece na comunicação não violenta, não necessariamente você vai conseguir entender qual é a proposta que eles realmente estão fazendo. So, guys, this video again is gonna be in Portuguese, but I'm gonna be making another one in English anytime soon, ok? Então, e aí o que que acontece? O que acontece é que comunicação não violenta, além de uma teoria que pode ser explicada, e é uma das coisas que eu amo fazer, é explicar a teoria em si, porque eu gosto da teoria, é uma coisa que deve ser praticada. E é na prática que a gente sente a dificuldade. Quando a gente está simplesmente no processo teórico, estou tentando entender, a comunicação não violenta tem esses pilares, tem esses conceitos, aí eu faço isso e acontece aquilo. Se a gente não entende como que esse processo acontece diariamente, ele não faz sentido. Então, a primeira coisa que eu falo é que estudar a comunicação não violenta só faz sentido. Eu vou falar CNV daqui para frente, tá? Estudar a CNV só faz sentido se você leva isso para sua vida prática. Senão, realmente não vai fazer sentido. Vai até fazer sentido, vai até fazer sentido intelectualmente falando, mas não vai fazer sentido do qual é a função. Porque a função da comunicação não violenta, não é teórica. A função dela realmente é você entender como que praticando alguns desses conceitos você consegue mudar a sua relação consigo mesmo, a sua relação com outras pessoas na sua vida, a sua relação com as suas próprias ideias, com as suas próprias vontades, como que algumas coisas que você gostava, super amava, funcionavam para você e agora você consegue entender que aquele comportamento, aquele pensamento, aquele hábito era tóxico para você, né? E uma coisa que eu quero falar de antemão é que a comunicação não violenta não é uma salvação. Ela não é a perfeição, ela não é universal, ela não vai funcionar todas as horas, sempre. E não é porque a comunicação violenta em si não funciona, é porque nós temos humanidade, nós somos seres humanos, nós temos fraquezas, falhas. Então as pessoas têm o hábito de achar que quando a gente começa a estudar ou praticar alguma coisa, a gente precisa acreditar em 100% de tudo que está sendo dito ali. E isso não é verdade. Com qualquer livro, qualquer prática, qualquer amigo que a gente faça, qualquer relação social que a gente tenha, ou qualquer relação sexual que a gente tem as nossas desconfianças, os nossos medos, as nossas estranhezas, as nossas discordâncias. Então, assim, hey JC, I'm gonna make this video in English soon. Beijo. Então, assim, a gente não tem que concordar 100% com as coisas para a gente ser capaz de achar em tudo que existe no mundo uma forma de autoconhecimento, de autoconstrução, de crescimento, de clareza, de responsabilidade, de seja lá o que for que você esteja procurando. Você está procurando mais diversão. Ah, Nelly, eu estou procurando leveza, sabe? Agora eu não quero nem pensar, eu só quero me distrair porque minha vida já é muito pesada. Eu já lido com milhares e milhares de problemas, então o que eu estou buscando agora é leveza. Por isso até que eu fico brincando. Tem gente que vai pra dança pra escapar da vida, né? Deixa essa pessoa escapar uma vez ou outra, meu Deus do céu. Nem todo mundo tem que estar ali buscando 100% de consciência, realização, autocrescimento a cada segundo. Conhecimento, autoconhecimento acontece quando você tem foco, quando você está buscando alguma coisa específica. Mas eu sempre lembro de um episódio de The Big Bang Theory,
Esse episódio para mim é clareza total, onde o Sheldon queria descobrir alguma coisa sobre as partículas de Boson, eu nem lembro mais o que era exatamente. E aí ele foi trabalhar como garçom, porque na cabeça dele aquilo era um trabalho muito mais manual, muito menos intelectual. Então ele não ia usar o cérebro. Por causa disso, o cérebro está aliviado para dar a resposta que ele precisava, né? E aí, obviamente, no episódio, ele está trabalhando lá como garçom, servindo as pessoas, e ele quebra uns pratos, ele vê os pratos no chão, e aquilo começa a falar, meu Deus, não são ondas, são partículas, são, nem lembro o que é o quê. Então, assim, ele começa, aquela situação cotidiana fez com que ele, hey, babe, oh my gosh, thank you, babe, thank you so much. Ai, Jesus, meu marido entrou, ficou online, me deixou sem graça. Enfim. O que acontece é que ele conseguiu perceber ali, naquela situação despropositada, né, a solução porque ele estava procurando. Então, assim, quando eu falo comunicação não violenta, você não tem que estar necessariamente focado, concordando 100%. A comunicação não violenta, ela é uma ferramenta, né? Para algumas pessoas, para certos tipos de personalidade, para certos tipos de estilo de vida, ela vai ser até mais facilmente aplicada. Né? Nós falamos de uma sociedade que vive em condições completamente diferentes. Então, talvez para quem já viveu num ambiente harmonizado, num ambiente onde já existe uma paz interior, né? Nenhum ambiente está 100% assim, mas um ambiente onde existe uma paz interior, você consegue aplicar aquilo com uma probabilidade ou com uma facilidade maior, porque tem pessoas ao seu redor contribuindo para que aquela atmosfera produtiva aconteça. Agora, em ambientes onde a tensão é mais alta, onde a comunicação não violenta, de uma certa forma, é inexistente, onde as pessoas estão acostumadas a lidar uma com as outras e consigo mesmo, através de julgamento, comparação, referência, envergonhamento, diminuição, menorização, ou todos os tipos de violência passiva, porque a gente fala de violência ativa, mas o que eu mais amo na comunicação não violenta, um dos conceitos que eu mais amo, é trazer a condição da violência passiva para clareza, né? Então, o que muita gente faz é entender que os ambientes são negativos ou pesados, energéticos ou não, comunicativos, existenciais, enfim, porque as pessoas estão brigando uma com a outra, elas estão falando, elas estão discutindo, elas estão gritando. Então, a gente sempre percebe a violência de uma forma muito ativa. Se alguém fala mais alto, se você faz uma mudança no olhar, se você ignora alguém. Então, existe sempre esse caráter muito objetivo da violência que a gente detecta com muita facilidade. E às vezes até detecta errado. Né? Eu posso estar aqui, te ouvindo, pensei em alguma coisa, até parei de ouvir você aqui, fiz uma cara louca que alguma coisa que eu pensei do que você disse, você falou, tá concordando comigo não? Tá me ouvindo mais não? Tá prestando mais atenção não? E eu, oh meu Deus do céu, não foi isso que eu quis dizer, né? Então, às vezes, a gente até enxerga a violência ativa em ambientes onde elas não existem, né? Mas, enfim. O problema vem quando a gente não consegue enxergar as violências passivas. E as violências passivas, elas acontecem em grau muito maior com a gente mesmo. Já existe um jogo interno muito grande de insegurança, de será que eu tô certo? Será que eu tô pertencendo a alguma tribo? Cada um tem a sua insegurança, os seus demons, né, como eu falo, na sua própria vida. Eu não tem como determinar o que é um demon para você. Então, por exemplo, para mim, que sou uma pessoa completamente sociável, estar no meio da balada, estar no meio do público, o pessoal me vendo, falando para 300 pessoas, eu sou professor de filosofia, já dei aula para turma com 500 pessoas numa sala, isso para mim não é nenhum demon, para mim é uma alegria estar rodeada de ser humano, né? Para outras pessoas já são mais reservadas, elas precisam de um espaço mais acolhedor, ou enfim, elas têm outras realidades. Então, talvez estar no meio do público pode ser uma escolha clara de que não é alguma coisa que me pertence, como também pode ser uma insegurança. Pode ser um medo, pode ser medo de ser visto, de ser observado, de ser julgado, o medo do spotlight. Então, assim, cada pessoa vai entender para si mesmo quais são as inseguranças reais que existem na vida dela. E a violência passiva, ela está construindo essas inseguranças ao longo do tempo. Só que a gente não só constrói internamente, a gente projeta. Então, a gente projeta no outro o medo, porque como a gente já tem uma intuição de que a gente não está sendo 100% verdadeiro em tudo que a gente faz, por exemplo, ou fala ou sente, porque a gente se subjuga, porque a gente se obriga a fazer certas coisas. Não, eu quero aquilo, então eu vou me matar até eu conquistar. E às vezes tudo que você queria era paz interior, né? Mas enfim,
como a gente já tem essa relação tão passivamente violenta com a gente mesmo, a gente projeta isso no mundo, né? E eu sei que a gente acha que a gente só desconfia do mundo, mas a gente desconfia do mundo porque existe uma relação aqui, é cíclica, que é interna e externa. Então, uma das coisas que a comunicação não violenta nos ajuda a fazer é nos comunicarmos com a gente mesmo. A primeira coisa que a gente faz é se comunicar com a gente mesmo. Por que que eu tô me sentindo assim? Por que que eu tô fazendo assim? E é o que eu falei, não é uma coisa que vai funcionar sempre. Em situações de extremo perigo, de extremo estresse, provavelmente ela funcione muito menos. Provavelmente não, ela vai funcionar muito menos. Em relações onde existem muitos vínculos emocionais, são geralmente os familiares. Onde é mais difícil você praticar a comunicação não violenta? Com a família, com seus amigos, com o seu parceiro. Por quê? Porque são as pessoas que você já se acostumou a viver nessa relação de violência passiva e ativa com muito mais frequência. Então você tem muito menos paciência, muito menos compaixão, muito menos disponibilidade a se abrir para aquela pessoa. Mas quando vem alguém diferente, alguém que você não conhece, um amigo novo, você fala, poxa, eu tenho super paciência para lidar com os problemas dessa pessoa e não tenho com o da minha mãe, com o da minha avó, com o da minha tia. Mas é óbvio que você não vai ter, porque essa pessoa é nova na sua vida. Você não está carregando aquela relação que em vários níveis é tóxica por muito tempo. Então você tem uma disponibilidade maior, né? Com algumas pessoas, outras não. Nada que eu estou falando aqui funciona 100%. Eu acho que vocês conseguem entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer aqui, né? E aí o que acontece é que é por isso que se torna mais importante, e a gente tem que entender quando a gente está pronto, quando a gente não está, se a gente realmente quer se envolver nisso ou não, é praticar a comunicação não violenta nas relações mais complicadas. É nelas que a gente vai demorar mais para ter resultado, é nela que muitas vezes você vai decidir que você nem quer mais estar lá. Porque tem relação que você vai chegar um tempo e você vai falar assim, não. Tem pessoas e situações e condições que você tem a intenção de melhorar, consertar, existe um laço, ou existe uma inspiração, ou existe, enfim, seja lá o que for. Mas tem pessoas, situações e fases da sua vida que o que você vai querer fazer é desconectar. Like, cara, já tô querendo mudar para o inglês. Cara, agora não é hora, não é lugar, não tenho disponibilidade para focar a minha energia com essa pessoa, com essa situação. Isso não necessariamente define que você odeia aquela pessoa, que você nunca mais vai voltar a falar com ela, não. Mas a gente precisa respeitar as fases que a gente está passando. E a gente acaba que com a comunicação não violenta entendendo as fases que os outros estão passando. Então os outros se tornam um pouco menos perigosos, um pouco menos intencionais, porque a gente vê a intenção de causar dor com muita facilidade. A gente vive num mundo em que a nossa condição é de defensiva. A nossa condição é defensiva. Eu estou aqui para me defender dos perigos da existência, né? Então, os perigos da violência objetiva, que é alguém te matar, alguém te machucar, alguém te cortar, você bater com um dedinho, mindinho na porta, isso a gente está aqui, ó, ligadão. Só que a gente está ligado também, subjetivamente, para essa violência passiva. E aí as pessoas falam, as pessoas não confiam umas nas outras, as pessoas não... elas não se comunicam claramente, a gente vive duvidando. Será que aquela pessoa está querendo alguma coisa de mim? Se a pessoa falou que eu tô bonita hoje, se a pessoa nunca me elogiou, acho que a pessoa está querendo alguma coisa, né? Então o nosso olhar de desconfiança, que é um olhar natural, porque como animal racional, a gente vive num mundo onde o perigo é real. A gente não está dizendo que não existem perigos, né? Existem perigos, sim. E existem perigos físicos, mas também existem perigos mentais. Então, não é para a gente se livrar do perigo. É para a gente poder reconhecer se o perigo ele é real. Ou se eu estou construindo esse perigo, esse medo, porque simplesmente eu não consigo acreditar que a humanidade tem jeito. E que todo mundo quase tem a função de querer me exterminar. Então, quando eu vivo uma vida onde o mundo quer me exterminar, eu com certeza vou me tornar um caçador passivo. E esse caçador passivo vai construir internamente dores, dissabores, medos, relações completamente agressivas com ele mesmo e com o outro. Então, assim, por que eu acho importante da comunicação não violenta? Eu acho importante porque, para mim, ela está ajudando, não só para mim, eu estou falando pela minha experiência, mas pelo que eu tenho visto, pelas pessoas, pelos ambientes em que eu estou procurando frequentar, pela forma como eu vejo as pessoas tentando, no medo de uma situação extremamente tensa, se comunicar.
Eu vejo como positividade porque ela está me dando clareza. Ela está trazendo para minha vida uma relação de responsabilidade. Responsabilidade afetiva, responsabilidade emocional, responsabilidade com o outro, responsabilidade comigo mesmo. Por exemplo, fiz uma merda aí. Ah, já tô xingando aqui, né? Fiz uma besteira aí, fiz uma porcaria aí que eu não queria fazer. Ou que até naquela hora eu queria, mas depois eu me arrependi. Torne-se responsável pelo que você fez. Isso não necessariamente vai fazer com que a pessoa que você magoou ou com quem você se desentendeu te perdoe. Isso já é um outro nível de comunicação. Mas se você se torna responsável por aquilo com consciência, você é capaz de, nas suas outras relações, ou até se essa relação tiver jeito algum dia e você quiser investir nisso e outra pessoa também, que ela funcione, né? Então a gente tem mania de falar, de querer se tornar responsável para poder melhorar uma outra coisa que você está querendo. Então você não quer responsabilidade. Por exemplo, é pessoa quando fala desculpa, mas ela não quer desculpa, ela só quer estar bem com o outro. Ela não sente a desculpa, ela não sente a necessidade de. Eu não acho que eu errei. Eu não acho que eu errei, mas você diz desculpa porque você quer estar bem, porque você não quer brigar. Então a sua necessidade real não é pedir desculpa e manifestar que você realmente se arrependeu. A sua necessidade real é estar bem. E você fala desculpa, desculpa, desculpa várias vezes, né? E quando você faz isso, você está construindo uma relação mentirosa. Porque no fundo o que você está querendo não é se desculpar. É que tudo fique bem, fique manso, é que não tenha problema, que você está cansado do estresse. E não é problema nenhum você querer essa outra coisa. Mas por que você está dizendo desculpa, então? Porque aí já vem outros medos. Gente, eu estou tentando não entrar num problema, mas poderia ser outras questões. Eu tenho medo de que se eu não me desculpar, se eu não me achar errada nessa situação, essa outra pessoa vai embora, né? Então, esse meu relacionamento vai acabar se eu não ficar pedindo desculpa. Ou, sei lá, meu irmão não vai mais falar comigo se eu não ficar pedindo desculpa. Ou, sei lá, gente, enfim. A gente. Eu sei que nem todas as pessoas no mundo têm interesse em navegar tão profundamente no seu próprio eu. E essa é a liberdade que a gente tem de estar vivo, né? Você escolhe o que realmente você quer fazer para sua vida. Se você tem um interesse maior de fazer um estudo mais profundo, se conhecer, tentar entender por que você faz isso e aquilo. Se você vai fazer isso 100% do seu tempo, porque é isso que te faz feliz. Tem gente que quer navegar 100%, né? Eu não vou nem dar minha opinião se eu acho isso positivo ou não, porque eu não estou no caráter julgativo aqui agora. Eu poderia achar que não. Que se você me perguntar uma opinião de fato, é difícil a gente estar 100%, né? Mas pode ser a sua busca. E quem sabe disso só pode ser você, porque só você vive a sua realidade. Eu não sei o quanto isso é necessário na sua existência, mas enfim. A gente vai aplicar isso, às vezes, em situações específicas e em outras não, né? E a dificuldade mesmo está em ser ser humano e aceitar que a gente é ser humano. Comunicação não violenta não pode entrar para a sua vida como uma prática que causa para você mais angústia do que ela te retorna em sensação de benefício, né? E ela só vai te causar mais angústia se você, em algum sentido, estiver praticando essa comunicação não violenta como uma forma de se massacrar. E é isso que acontece. As pessoas pegam, às vezes, as boas ferramentas que a gente tem na vida e elas usam de forma punitiva, que é o que a comunicação não violenta não quer que você faça. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo na dieta, né? Você quer emagrecer e você não quer usar low carb, aí você quer, sei lá, ser mais low carb, você quer ter uma alimentação mais saudável, e aí você entendeu que a low carb vai te ajudar a emagrecer, ter uma vida, manter seu metabolismo funcionando, whatever, whatever. E aí, o que você faz? Não vou comer carboidrato at all. Nunca mais na vida eu como carboidrato. E aí você se torna 100% fanático naquilo. E aí a low carb começa a não funcionar. Você passa mal, você vai para o hospital e você fala o quê? A low carb não funciona. Low carb não funciona, é um problema seríssimo, me enganei. Mas não é a low carb. É como você está aplicando aquilo na sua vida. Então é o que eu falo com a comunicação não violenta. Se você pega essa ferramenta que está aí no mundo, à disposição para você, e você usa ela como qualquer outra ferramenta no sentido punitivo, isso já está mostrando que você não está entendendo o que a comunicação violenta está tentando trazer. Então, ela vai tornar a sua vida melhor, ela vai agregar para a sua vida, mas ela não vai ser a solução para todos os seus problemas, assim como quase todas as outras coisas na vida também não serão. Então você vai precisar combinar ferramentas, combinar estratégias, combinar formas de ser, combinar relações para que a sua vida cresça e desenvolva. Nada é uma fórmula mágica, mas de todos os lugares, de todas as pessoas, de todas as condições, a gente consegue fazer sentido.
Porque o ser humano consegue dar sentido para as coisas. Eu acho que é uma das nossas qualidades mais impressionantes. A gente dá sentido porque tem sentido, para aquilo que a gente acha que tem sentido, e a gente dá sentido até para aquilo que possa não ter sentido algum. Mas a gente consegue achar a funcionalidade daquilo, a aplicabilidade daquilo na nossa vida. Então, assim, eu estava lendo o livro hoje, porque a prática é isso, né? A gente esquece. E aí eu li o conceito de violência passiva novamente. Eu falei, caraca, esse conceito é tão impressionante. Eu vou responder essa pergunta falando sobre isso. Então, é isso, galera. Comunicação não violenta, ela tem me ajudado a me libertar de mim mesma, mas ao mesmo tempo me aceitar, né? Ela não está aqui para me punir, e isso depende muito da nossa leitura. A gente tem uma facilidade muito grande de concordar, né? A gente acha que a gente tem que concordar ou discordar. Comunicação não violenta. Aí Nelly falou isso aqui por 30 minutos, você concordo, maravilhoso. Comunicação não violenta é a solução. Ou então, Nelly falou uns troços aqui que não tá batendo com a minha realidade, não. Não concordo. Comunicação não violenta não presta, não vou usar. Por que a gente continua nesses ambientes extremistas, onde eu preciso concordar por 100% ou discordar 100%? Eu lembro uma coisa que esqueci o nome dele, gente. Não acredito que eu esqueci o nome dele. É K alguma coisa. Enfim. Eu tô com raiva de mim mesmo agora que eu esqueci, mas enfim. É um filósofo, um historiador brasileiro, ele participa de vários jornais. Gente, eu esqueci o nome dele, eu cannot believe it. Mas enfim, eu lembro que uma vez ele falou que ele estava dando aula na faculdade, e aí depois, um aluno começou a falar, eu discordo de Kant, eu discordo do que Kant está falando, acho que ele está completamente enganado. E aí eu lembro que, gente, sabe quando você cisma com o nome, você precisa lembrar o nome? Cara, me dá um segundo. Eu não tô acreditando que eu esqueci o nome dele, mas eu acho que eu esqueci, né? Acho que não tem mais o caminho, não, gente. Enfim, não quero perder meu tempo aqui agora nisso. Leandro Carnal! Yes! Consegui. Ok, desculpa, gente. Fiquei muito emocionada aqui. E aí, o que acontece? O Karnal estava falando disso no jornal quando um aluno falou para ele, eu discordo completamente de Kant. E aí, a pergunta que ele fez para o aluno, quanto tempo você estuda Kant, né? Ele falou assim, não, estou começando a estudar agora aqui nessa matéria. Como que você pode ser... Você tá no... A gente tá... Não foi assim que ele respondeu, né? Eu tô parafraseando. Como que o ser humano que está estudando Kant aqui 2 semanas, 3 semanas, 6 meses, um ano, consegue discordar ou concordar de alguém que escreveu tanta coisa e pensou sobre tanta coisa? Para a gente concordar ou discordar, obviamente isso aqui não é uma regra universal. A gente precisa ter um aprofundamento muito maior naquela coisa. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está num momento quase cético. A gente está aqui, ó, abrindo mão das nossas certezas para estar experimentando. Então, assim, com a comunicação não violenta é a mesma coisa. Não se preocupa agora em definir se você gosta, desgosta, se você odeia, se você ama. Tenta procurar se isso for para você, se você achar que isso vale a pena, se você, nesse momento da sua vida, se você quer isso. Mas se não for comunicação não violenta, pode ser qualquer outra coisa que você está fazendo. Não se importa em definir agora de antemão se aquilo é extremamente positivo ou extremamente negativo. Porque isso vai variar de acordo com a sua realidade, com a sua condição. Então, tenta entender e aproveitar o processo. Como que aquilo no seu dia a dia está te beneficiando? Em que sentido que aquilo está acrescentando? Em que sentido que aquilo não está funcionando? E o fato de beneficiar não torna 100% certo ou maravilhoso, e o fato de desagradar ou criar angústia não torna 100% ruim. As coisas que nos beneficiam às vezes, ou que a gente tem a noção de prazer, podem não ser 100% boa, 100% legal pra gente, né? Assim como também aquilo que nos traz angústia, que traz desconforto, não é necessariamente ruim. Pode ser exatamente o momento que você está precisando para poder virar essa chave aqui de autoconhecimento, de autoconstrução e começar a olhar para essa realidade de uma forma um pouquinho diferente. Então, só você pode decidir e entender se você está no momento em que você quer se permitir ou não. Mas se a gente vai concordar, discordar, colocar no pedestal ou colocar lá abaixo do inferno, leva muito tempo para a gente saber. Então, quando eu falo por que estudar comunicação não violenta, por que praticar, porque vale a pena experimentar coisas que trazem para a gente minimamente clareza, autorresponsabilidade, autoconsciência, que nos libertam dessa relação violenta que a gente vive diariamente, em todos os sentidos, que nos tornam pessoas mais claras, que nos tornam pessoas mais
mais nós mesmos, mais autênticas, mais originais, né? E tudo que vem com ganha, vem com perda. Nem todo mundo que está com você, que está na sua vida, vai estar na mesma fase que você. Então, entender que esse processo é intenso, ao mesmo tempo leve, às vezes doloroso, ele é um processo real, né? Então, galera, uma coisa que eu escrevi aqui foi que eu lembro que quando eu comecei a praticar, não vou dar o nome da pessoa, né? É, a pessoa chegou pra mim, foram várias já. Eu tava tentando praticar comunicação não violenta e às vezes a gente fica meio bugado. Às vezes a gente tá tentando praticar, às vezes você tá natural, às vezes você tá mais artificial, tipo, o quê? O que seria interessante eu pensar nessa situação aqui? O que eu tô querendo? O que eu tô desejando? O que essa pessoa tá sentindo? Então, quando você começa a praticar, às vezes você, principalmente no início, a gente fica bugando. Eu bugo até hoje o tempo inteiro. Porque quando eu percebo que alguma situação que eu não tô querendo passar tá vindo pra mim, eu tento analisar naquele segundo se aqui, o que eu tô querendo fazer daquilo, porque às vezes a gente está tão inconsciente que a gente não tem noção da nossa intenção. A gente é extremamente reativo. Às vezes a reatividade é o que a gente precisa. Expressa, meu amor, let it go, e às vezes você volta, dá um jeito de consertar. Mas às vezes você não quer ser reativo, às vezes a sua escolha é, eu não quero reagir desse modo a essa coisa sempre. Então sempre que alguém falar, o que foi? Eu vou falar, o que foi também? Não. Às vezes quando alguém fala, o que foi? Eu respondo, o que foi? Gritando. Às vezes quando alguém grita, o que foi? Eu falo, não, peraí, por que eu tô querendo gritar o que foi aqui? Só você sabe o que você quer fazer naquele momento. Enfim, o que eu ia falar isso? Ah, tá, porque a pessoa chegou pra mim e aí eu tava nessa discussão e várias vezes a gente tá totalmente fora de si, porque isso às vezes é estar em si, sair de si, estar em si em certos momentos. E aí a pessoa chegou pra mim e falou assim, ah, isso é comunicação não violenta? Tá praticando comunicação não violenta? Isso é comunicação não violenta? Ou seja, as pessoas conseguem usar a própria comunicação não violenta como um artifício de punição, que é exatamente o que ela não quer ser. Ou seja, o que a pessoa está fazendo aqui? É exatamente o que a comunicação não violenta nos ensina, que a gente usa uma linguagem que o tempo inteiro quer culpar, menorizar, menosprezar. Ou seja, a pessoa sabe que eu estou estudando comunicação não violenta, que eu sou uma praticante, que eu estou tentando aprender isso, porque eu considero isso importante para mim. E ao invés dela me deixar fazer as minhas próprias escolhas, toda vez que a comunicação não violenta não funcionar, ou quando ela suspeitar que eu não estou sendo não violenta o suficiente, ela vai jogar na minha cara, porque ela quer provar que eu estou errada. Ela quer provar, tá vendo? Como não funciona? E esse ainda é o mundo que a gente vive. É o mundo do certo e do errado, é o mundo onde você tem que fazer o que eu acho que é bom, é o mundo onde só o que eu estou pensando funciona, ou é o mundo onde que algumas pessoas fazem o inverso. Só o que o outro fala é bom, só o que Nelly fala é legal, só o que Nelly diz é importante. Que eu não tenho capacidade de pensar por mim mesmo. E não é assim, né? A verdade é que não é assim. Então, eu deixo para vocês em aberto um olhar para a comunicação não violenta. Eu escolhi a comunicação não violenta porque, para mim, comunicação interna e externa é a base de qualquer desenvolvimento que eu faça na minha vida. Pessoal, profissional, espiritual, se essa é a onda que você está seguindo, familiar, emocional, no sentido de relacionamentos românticos ou de relacionamentos, enfim, qualquer relacionamento emocional que você tenha, né? E para mim a comunicação é o segredo, né? Ela é um desafio, ela funciona de modos diferentes, mas eu acredito que ela consegue despertar na gente um olhar um pouco mais real sobre a vida, né? Um pouco menos romântico, mas também um pouco menos agressivo. E quando a gente fala de comunicação não violenta, uma coisa que eu preciso salientar para ir embora, já vai dar 30 minutos, esse era o tempo que eu pensei em fazer esse vídeo, comunicação não violenta, quando a gente fala não violenta, a gente não está falando necessariamente de violência física. Eu quero voltar a isso, porque algumas pessoas pensam que comunicação não violenta é você ser bonzinho. É você ser uma pessoa legal, é você espalhar amor e você ser submisso, né? Quando o que você está espalhando é amor, compaixão, conexão, e isso é de fato o que está interno em você, isso de fato que você está buscando, e isso se alinha com comunicação não violenta. Quando se tornar bonzinho, quando ser legal, falar assim, falar assado, é simplesmente uma forma de agradar, conseguir coisas secundárias, se disfarçar ou tentar se construir à base da força, você está sendo violento, né? Então, comunicação não violenta não necessariamente é você ser legal, positivo, né?
se isso não é real, se isso não é seu estado emocional, né? Comunicação não violenta é você ser você, permitir-se ser você mesmo e, aos poucos, entender que ao fazer isso consigo, você começa a permitir que as pessoas também façam isso com elas mesmas, né? Então é isso, galera. Espero que esse vídeo clarifique um pouquinho porque que eu acho importante da comunicação não violenta. Ela tem me ajudado em muitas situações da minha vida e ela... Eu não vou nem falar que ela não está me ajudando em outras, porque quem não está me ajudando sou eu. Porque sou eu, não é a comunicação violenta que está responsável por me ajudar a mudar a minha vida. Sou eu que sou responsável por achar as ferramentas que me acolham, me despertem e me tornem melhor a cada dia. Então, eu me sinto responsável por isso e, ao mesmo tempo, eu me sinto leve por saber que eu não sou perfeita, não tenho que ser e que em alguns momentos as coisas têm que ser como elas são mesmo, né? E é isso. Muito obrigada a quem assistiu esse vídeo, a galera que apareceu aí, a galera toda dos Estados Unidos, a galera que fala inglês, né, os estrangeiros de modo geral aparecendo. Mas obrigada aos brasileiros também. Eu estou trazendo isso para a dança, para o Zouk, principalmente, porque é o que eu estou representando ultimamente, né? Porque eu acredito que, assim como em qualquer outra área da nossa vida, a área artística, a dança, ela vai ser capaz de... Nossa dança, nossa expressão, nosso corpo vai ser capaz de conversar melhor quando, além da gente fazer conexão, que eu acho muito incrível isso, a gente faz aula de conexão, corpo, níveis de pele, e as pessoas trabalham a conexão física, e aí alguns vêm com essa conexão espiritual, de uma forma às vezes bastante abstrata, mas cadê a comunicação existencial no sentido da comunicação real que a gente faz com a gente, na comunicação interna e externa, né? Eu acredito que a nossa dança vai se tornar melhor, os problemas que a gente discute hoje no meio da dança são profundíssimos e giram em torno de abusos, de questões sexuais, de questões até de torturas mentais, ou de, enfim, existem várias questões do mundo da dança que são questões naturais. É antropologia isso aqui, são questões que fazem parte da vida do homem. Então, o que existe na vida, existe na dança, existe na igreja, existe em qualquer outro ambiente que seja social, né? Então, assim, eu acredito que na dança, como no meu caráter hoje em dia, é trazer esse despertar para o corpo, para a mente, para a vida, através da dança, eu estou tentando trazer essa comunicação para a dança, para que a gente possa discutir, então, aos poucos, o que representa, né? O que representa os nossos problemas dentro da dança social, que é o Zouk, no caso, e como que a gente pode resolver esses problemas. E muitos dos nossos problemas vão desaparecer, galera, quando a gente começa a discutir a comunicação não violenta, praticar e se atentar para isso. Então é isso, gente. Alguns problemas vão desaparecer, não todos. Alguns vão voltar e é assim que a vida vai seguindo, né? E a comunicação não violenta pode ser aplicada a qualquer meio, ao meio corporativo, ao meio familiar, ao relacionamento amoroso, à sua relação com os seus filhos, principalmente, né? Hoje em dia a comunicação não violenta é difundida principalmente entre os pais e as escolas, porque geralmente é onde o problema se constrói, né? A nossa primeira base estrutural. Mas enfim, é isso, galera. Sejam felizes, obrigada por me assistir. Vou estar postando esse vídeo no YouTube com certeza, porque agora eu decidi que quando eu faço um vídeo que preste, que eu acho que eu falei uma coisa que preste aqui com vocês, eu compartilho ele, tá bom? É isso, gente. Beijo, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.